pelo Círculo Fora da Europa, o Dr. Paulo Porto Fernandes. Dr. Paulo, primeiro que nada gostaria de agradecer ter vindo aqui falar connosco, ter tirado algum tempo da sua agenda para vir aqui realmente aos nossos estúdios. E a primeira questão que eu gostaria de lhe perguntar é o porquê estar em Toronto. Qual é o objetivo desta visita? Primeiramente agradeço, eu que tenho a honra de estar aqui nos estúdios para poder falar com toda a comunidade portuguesa, luso-canadiana e canadiana. E um dos motivos que eu vim cá foi exatamente para conhecer um pouquinho mais da comunidade portuguesa e luso-canadiana aqui de Toronto e toda a região. Também com a perspectiva de, numa próxima vinda, conhecer um pouquinho mais das outras comunidades também que estão pelo Canadá. Aqui no Canadá, e em especial em Toronto, a comunidade portuguesa é muito grande. Eu costumo dizer que nós conseguimos sair de casa de manhã, ir às compras, ir ao banco, fazer tudo o que temos a fazer e não precisamos de saber falar inglês. Em todo o caso, existem problemas, nomeadamente a nível do consulado, por exemplo. Eu julgo que o consulado aqui, e eu como imigrante, também aqui no Canadá, vejo-me muitas vezes não conseguir tratar das situações que preciso tratar no consulado. Eu não sei se existe alguma forma de nós, talvez, melhorarmos os serviços, ou talvez com mais financiamento. Não sei se o doutor tem algum comentário a fazer neste sentido. O problema do consulado é um problema mundial, que nós vemos por conta da grande demanda que houve dos consulados portugueses, por conta da nacionalidade portuguesa, documentação, cartão de cidadão, passaporte. Então, houve uma crescente demanda e muitos funcionários do consulado, por idade, acabaram se aposentando, os quadros não foram se repondo durante os anos. E agora o governo de Portugal está atento a isso, tem alguns concursos já em andamento para repor esse pessoal do quadro. Inclusive, aqui recentemente no Consulado de Toronto houve a contratação de mais 2 funcionários que estão em fase de treinamento, exatamente para suprir essa demanda e atender melhor os portugueses e os luso-canadianos aqui de Toronto. Outra situação que nós já observamos muito é, por exemplo, filhos de imigrantes, apesar de em casa falarem português, acabam por, a maioria de tudo o que fazem é em inglês. Ou seja, acabam por perder um pouco a ligação à língua-mãe. Além de que há muitas escolas por aí, há muitas escolas de português, mas às vezes não é o suficiente. Não sei se existe algum programa do governo que pudéssemos implementar aqui de forma a transmitir o conhecimento da nossa língua, não é? Existe uma plataforma pela internet que é possível aceder, onde os luso-descendentes podem aprender o português. Uhum. Existem os diversos cursos pelas associações aqui no Canadá. E um dos motivos que eu vim cá também foi para observar como é que está o andamento, como é que está funcionando esse ensino de português no Canadá e inclusive nos Estados Unidos também, que eu devo ir amanhã para lá para observar essa situação. Porque eu vejo a grande importância de que seja preservada a língua portuguesa dentro do seio familiar, não só pela oportunidade de aprender um novo idioma, mas pelo vínculo com Portugal e com o amor à pátria, a cultura portuguesa, que isso aí deve ser cultivado, que foi cultivado pelos nossos pais e por isso hoje falamos português. Não digo no meu caso porque nasci em São Paulo, no Brasil. Continua a ser português, não é? Mas digo, pelas várias comunidades que nós frequentamos, vemos que muitos pais passaram isso para os filhos e esse amor a Portugal continua, esse amor à cultura portuguesa e as coisas de Portugal continuam. Isso é muito importante, porque essa proximidade é muito importante para Portugal e para toda a nossa diáspora. Uhum. Em relação ao investimento, nós antigamente ouvimos falar muito de o pessoal saía de Portugal, vinha cá para fora, trabalhava, ganhava o seu dinheiro e depois acabava por investir muito outra vez em Portugal. Mas eu julgo que hoje em dia já não se nota tanto, já não se vê tanto essa situação a acontecer.
Posso estar enganado, mas... Na realidade, é o contrário. Nós percebemos que a nossa diáspora tem investido muito em Portugal, inclusive é bem representativo em relação ao PIB português, o investimento da nossa diáspora. As remessas de portugueses para Portugal no último ano cresceram consideravelmente, e isso é aquilo que a gente sempre diz que, às vezes, uma coisa que não é observada por nós mesmos portugueses, espalhados pelo mundo, é uma coisa muito importante que o governo de Portugal observa, que é essa força da nossa diáspora, do investimento da nossa diáspora, dessas remessas que os portugueses fazem. Isso é muito representativo para Portugal e representa muito para a nossa economia. E daí a importância que nós damos para a diáspora, essa aproximação, essa proximidade, ela deve continuar. Esse incentivo ao investimento da diáspora deve continuar. Inclusive, o governo lançou recentemente um plano de apoio aos investidores da diáspora, que foi lançado agora há 2 meses e deve ser divulgado amplamente na comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Em relação ao apoio aos imigrantes reformados, que vivem, por exemplo, aqui, com o que é que eles podem contar do governo? Diferentemente de outros países, o Canadá, nós temos aqui uma comunidade que não, pelo menos o que a gente percebe, não tem tantos problemas financeiros em relação a outros países como a Venezuela, Sim. a África do Sul, enfim. Nesses países nós temos o ASIC, que é o Apoio Social aos Idosos Carenciados, que é um apoio social que é dado, é uma renda mínima, né, que pode não representar muito em termos de euros, mas para a pessoa que está numa situação de dificuldade representa Faz muito. uma grande diferença. No caso da Venezuela, passamos de 30 euros para 45 euros recentemente. Houve um processo de alteração onde houve esse aumento e foi simplificado também o procedimento para pedido desses apoios sociais. São importantes para países que estão enfrentando esse tipo de dificuldade e até nem sempre, como no Brasil, às vezes como o Brasil não está passando por uma dificuldade financeira atualmente, mas existem pessoas passando por situação financeira difícil, o que pode acontecer aqui também, que não estão livres, também, né? E esse apoio social ao idoso carenciado, ele é muito importante, pode ser requerido junto ao consulado, e o consulado encaminha os trâmites para o governo central de Portugal. E também temos o ASEC, que é o apoio social a imigrantes carenciados, que são apoios pontuais, é um pouquinho diferente do ASIC, mas podem ser requeridos pelos cidadãos em situação de carência. E só para terminar, em relação ao apoio ao associativismo nas comunidades, ao nível de vida que os portugueses têm, por exemplo, aqui, ou seja, em que país for? Existe uma preocupação muito grande do governo em relação a isso. Aliás, no meu ponto de vista, eu acho que o associativismo ele cumpre um papel muito importante, às vezes tão importante quanto o consulado, em alguns locais até mais importante Sim. do que o consulado. Logicamente que o consulado tem um outro aspecto. Sim, o consulado nunca deixa de ser a nossa janela Exatamente, para Portugal, não é? Exatamente. Mas no caso da Venezuela, que eu citei há pouco tempo, houve um apagão e não havia luz, água, enfim, e nem alimentos as pessoas conseguiam acessar. E nossas associações, normalmente na Venezuela, eles tinham já geradores, tinham cisternas e um estoque de alimento por conta dos restaurantes que existem dentro das associações. E as pessoas recorreram, nessa época do apagão, às associações, tomavam banho, carregavam seus celulares, conseguiam contactar a família para avisar que estava tudo bem, se alimentavam, passavam o dia lá e realmente eram oásis que as pessoas encontravam. Sim. E depois voltavam às suas residências até que fosse passada essa crise. Então, as nossas associações têm um objetivo maior, além de divulgar a cultura, todo o aspecto do folclore e enfim, do contato social, do convívio social, também tem esse aspecto que às vezes a gente não imagina. É verdade. Sr. Paulo, infelizmente não temos tempo para mais. Em todo o caso, eu gostaria de lhe agradecer novamente ter vindo aqui falar connosco,
penso que foram tópicos bastante interessantes e acredito que toda a gente que nos veja em casa vão concordar comigo. Eu agradeço muito, espero voltar mais vezes aqui ao Canadá, ir às outras comunidades também, não só aqui em Toronto, e deixo à disposição meu e-mail para quem quiser entrar em contato no Parlamento, que é paulo.porto@ps.parlamento.pt. Muito bem. Neste momento deve estar no ecrã dos nossos telespectadores. Perfeito. Sr. Paulo, obrigadíssimo e muito boa continuação. Eu agradeço. Correio da Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Bell 5, agora também na City TV e com 1 hora de duração. Todos os domingos às 11 da manhã, acompanhe a CMC TV com reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. CMC TV, mais televisão, melhor televisão.